Durante essa semana, vamos revisar ângulos e relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo, através das atividades complementares referentes à semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Questão 1. Observe os giros que Kiko fez com o skate e indique em qual deles ele realizou um giro de: letra A, ângulo de 1/4 de volta. 1/4 de volta é igual a 90 graus. Esse giro foi feito na figura D. Ângulo de meia volta, 180 graus. 180 graus nós temos na figura B. Ângulo de 3/4 de volta, 270 graus, figura C. Ângulo de uma volta, 360 graus, figura A. Questão 2. Quanto mede o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio que está marcando 4 horas? Cada intervalo de 5 minutos equivale a 30 graus. Então, em 4 horas, nós temos um ângulo de 120 graus. 11 horas, 30 graus. 2 horas e 30 minutos, 105 graus. 10 horas e 30 minutos, 135 graus. Questão 3. A roda gigante, com certeza, é um dos mais atrativos brinquedos nos parques de diversões. Uma volta completa corresponde a um movimento de 360 graus. A figura 1 indica a localização do bolinha, quando a roda gigante começou seu movimento. E as setas indicam o sentido em que o brinquedo girou. Coloque nos parênteses abaixo o número da figura que registra a posição do bolinha em relação ao ponto de partida. 90 graus. Está sendo representado na figura 4. Um giro de 180 graus, meia volta, na figura 2. 270 graus, 3/4 de volta, figura 3. Questão 4. Para que um pedreiro construa uma parede vertical, o fio de prumo deve pender na bissetriz do ângulo formado pelos telhados. Qual o valor de x para que isso aconteça? Lembrando que a bissetriz é o segmento que divide o ângulo ao meio. Então, 2x menos 50 graus tem que ser igual a 4x menos 150 graus. 4x está somando no segundo membro, ele passa para o primeiro subtraindo. E o 50 está subtraindo no primeiro membro, ele passa para o segundo somando. 2x menos 4x menos 2x. Menos 150 mais 50, menos 100. Para eliminar o negativo do primeiro membro, eu multiplico toda a equação por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa mudar todos os sinais. Onde tem menos, eu coloco mais. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 100 divididos por 2, 50. Então, x é igual a 50 graus. Questão 5. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas. X e 50 graus são ângulos suplementares. Eles somam 180 graus. X mais 50 é igual a 180. 50 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 50, 130 graus. 100 e y também são suplementares. Então, y mais 100 é igual a 180 graus. O 100 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 100, 80 graus. X é igual a 130 graus e y é igual a 80 graus.
Questão 6. Observe a figura abaixo e determine as medidas x e y destacadas. 80 graus e x são opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida. X é igual a 80 graus. Y e 80 graus são suplementares, ou seja, juntos somam 180 graus. 80 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 80, 100 graus. Então, x é igual a 80 graus e y é igual a 100 graus. Questão 7. Paula e Cláudio estão em pontos distintos de uma praça circular, observando o mesmo jardim, como mostra a figura. Sobre a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito, podemos afirmar que eles são iguais, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, o ângulo central é o triplo do ângulo inscrito, ou o ângulo central é a metade do ângulo inscrito. Então, o ângulo central ele é maior, ele representa o dobro do ângulo inscrito. Lembrando que o ângulo inscrito é aquele que está sobre a circunferência e o ângulo central é a posição em que o Cláudio está, no centro da circunferência. Questão 8. O diâmetro das rodas de um caminhão é de 80 centímetros. Qual é a medida do raio da roda desse caminhão? Lembrando que raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 80, 80 divididos por 2, 40. Então, o raio dessa roda do caminhão mede 40 centímetros. Questão 9. Observe na figura um ângulo inscrito e o ângulo central correspondente. Determine o valor de x e a medida de cada um desses ângulos. Então, nós sabemos que o ângulo inscrito equivale ao dobro do ângulo central. Então, o dobro do ângulo inscrito é igual ao ângulo central. 2 vezes 7, 14. 14x é igual a 10x mais 48. 10x está somando no segundo membro. Ele passa para o primeiro subtraindo. 14x menos 10x, 4x. O 4 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 48 divididos por 4, 12 graus. X é igual a 12 graus. O ângulo inscrito mede 7x. 7 vezes 12 é igual a 84 graus. E o ângulo central, 10x mais 48. Se o x vale 12, 10 vezes 12 é igual a 120. 120 mais 48, 168 graus. Questão 10. De acordo com a figura, o ângulo AOB é o ângulo central correspondente ao ângulo inscrito, ACB. Portanto, podemos afirmar que x mede. Lembrando que o ângulo central equivale ao dobro, o ângulo inscrito equivale ao dobro da medida do ângulo central. Então, 2 vezes x mais 20 é igual a x mais 60. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 20, 40. É igual a x mais 60. O x está somando no segundo membro, ele passa para o primeiro membro subtraindo. E o 40 graus que está somando no primeiro membro, passa para o segundo membro subtraindo. 2x menos 1x, x. 60 menos 40, 20. X é igual a 20 graus. Nós encerramos a correção das atividades da semana 9 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.